As 4 fases que todo investidor atravessa e como pular elas. Bom, já comenta aí pra mim em qual fase você tá, mas espero o vídeo acabar pra você entender o que que é cada fase mesmo e em qual parte do ciclo também, tá? Vou explicar tudo nesse vídeo. Bom, então todo mundo começa aqui passando por essas 4 fases que basicamente elas foram colocadas aqui nesse exemplo num cenário ideal, tá? Então, todo mundo começa de algum lugar e não tem problema nenhum você não saber investir, você está começando, você precisa aprender. Então, todo investidor, no começo, quando começa a se interessar sobre investimentos, quando ele percebe que precisa investir para poder se aposentar tranquilo, viver melhor, de alguma forma sustentar a sua família, seus parceiros, seus filhos de forma um pouco mais estável, sabe que precisa investir, você está no estágio aí da incompetência inconsciente. Você sabe que precisa investir, mas você não sabe investir, você não sabe como é que funciona, você não sabe as opções, você não sabe nada. Tá tudo bem. Todo mundo começa daqui, tá? E quando a gente fala do primeiro ciclo, você começa daqui e é muito fácil de você sair dele. Basicamente, você só precisa começar a estudar minimamente o tema, alguns conceitos básicos, para você chegar na fase 2. A fase 2 é a clássica incompetência consciente. É quando você já começou a aprender a investir, aprender sobre os conceitos dos investimentos, aprender um pouquinho dos métodos, fazer alguns investimentos que talvez não vão dar muito certo no início. Basicamente, você é um investidor incompetente. Não levem a mal, tá? Esse é o termo da literatura mesmo. Peguei isso aqui de livros, tá? Não sou eu que coloquei isso aqui. Mas você conscientemente percebe que não sabe investir. Você conscientemente fala: cara, isso aqui é difícil. Cara, eu não sei o que fazer com aquilo ali. Cara, eu não sei o que que é inflação, eu preciso aprender sobre isso. Isso é a incompetência consciente. E, de certa forma, em algum grau, todos nós somos incompetentes conscientes. Eu, por exemplo, eu sou incompetente consciente em escolher as melhores ações da bolsa perenes que pagam dividendos. Eu não sei fazer isso. Eu nem quero aprender. Mas eu sei, eu conscientemente sei que eu sou incompetente nesse tema. Aqui já vai a primeira grande sacada. Aquilo que você percebe que você é incompetente, que você não sabe, que você não quer aprender, é muita estratégia também e decisão pessoal, né? Você conscientemente vai pular ou então você vai se aprofundar tão absurdamente que você vai ser muito bom naquilo, até você ir para o terceiro passo. O terceiro passo é deixar o like e se inscrever no canal? Não é exatamente, mas se você fizer isso, eu te agradeço muito. Mas o terceiro passo é justamente aqui a competência consciente, ou seja, conscientemente você aprendeu, dominou, sabe investir e aí sim você vai verdadeiramente ali ficar se esforçando para manter aquele método na sua rotina de investidor. Aqui é aquela clássica, né? Pô, se você realmente aprendeu a escolher as melhores ações, a gente vai discutir sobre aprender, tá? O aprender é um pouco subjetivo, mas se você realmente aprendeu a escolher as melhores ações, melhores FIIs, ou até mesmo os melhores ETFs, você no início, né, quando fechar o primeiro ciclo ali de aprendizado, você vai conscientemente fazer essas escolhas. Você vai olhar o mercado, você vai se esforçar para escolher, você vai parar para pensar, parar para analisar, ativamente ficar ali naquela competência, ativamente fazer a sua análise e os seus investimentos. E depois de tanto tempo assim que você dominar essa prática, né, conscientemente fazendo alguma coisa que você é competente, que você sabe que funciona, que você realmente validou, você vai aqui para o quarto nível, que é a tal da competência inconsciente, ou seja, automaticamente você já vai saber investir. Assim, é meio que de forma automática. Tá? Isso acontece com qualquer coisa na vida. Até mesmo dirigir, né? Dirigir é a mesma coisa, né? Quando você começa a aprender a dirigir, quando você quer dirigir, você sabe, você nem sabe que não sabe direito. Aí você começa a aprender. Você começa a aprender, tal, descobre que não é assim, tem que passar a marcha, apertar a embreagem, né? Galera aí, galera dos manuais, né? Eu ainda peguei a época do manual, né? Hoje em dia é tudo automático. Hoje em dia tem até os elétricos. Aí beleza, depois você aprende a dirigir, você fala, não, agora eu tô dirigindo. Pô, agora eu vou dar a seta para virar aqui na rua. Tem gente que não dá seta. Diz o código de trânsito diz que tem que dar seta. Daí você vai, agora eu vou estacionar, vou prestar atenção, aqui os espelhos e tal. Até que chega um ponto que você dirige tanto, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Cara, você aprende a dirigir no automático, né? Você entra no carro e você já vai embora e tá tudo certo, né? Você presta atenção e tal, segurança. Mas é um negócio que já tá automático, você já internalizou aquele processo. E a mesma coisa acontece aqui com os investimentos,
Então, de certa forma, quando você domina um método, que você é bom naquilo e que combina com o seu estilo pessoal, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, como pessoa mesmo, a sua rotina, você vai internalizar aquilo e você vai quase que nem gastar mais tanto tempo para investir. Você sabe que vai ter aqui uma sequência de ativos, uma sequência da carteira. Eu sempre mostro aqui essa imagem. Justamente, cara, você sabe, cara, eu tenho que investir nesses ativos, essa é a minha carteira, esse é o meu método, eu vou fazer isso mês a mês, vai me tomar 10, 15 minutos por dia, num único dia daquele mês, né? Por mês, melhor falando. E aí, pronto, você nem vai pensar muito, você não vai se preocupar muito. Naturalmente, você ainda vai olhar um pouquinho o mercado, você ainda vai fazer algum rebalanceamento, mas assim, você não vai ter que ativamente pensar, putz, o que que eu faço agora? Qual ativo eu invisto hoje? Cara, isso aqui você está na competência consciente. Se você está tendo que pensar nisso, você está consciente. Você tem que abrir lá a corretora. Ah, eu tenho, sei lá, R$ 1.000 para investir esse mês. Cara, eu sei que vai ser 200 nesse, 200 nesse, 200 nesse, 200 nesse, e é isso, cara. Quase que inconsciente, você nem pensa muito, você já está seguro do método e já está internalizado. Esses aqui são os 4 passos, vamos dizer assim, as 4 fases do investidor do cenário ideal. Agora eu vou mostrar o cenário prático, que é um pouquinho mais doloroso, tá bom? E claro que se você não sabe investir ainda e quer uma ajudinha, tem aqui a nossa plataforma de análises com as carteiras recomendadas de bônus para você ter acesso aí ao nosso método completo. Você recebe aí as análises contínuas aí sobre renda fixa, renda variável, questão das carteiras recomendadas, tanto para crescimento ou renda passiva. Você recebe o capital certo com o nosso manual prático. Você vai receber também os nossos outros produtos e serviços que estão para ser lançados em muito breve. Está tudo incluso aqui nessa assinatura. Fora aí o suporte diferenciado, todas as questões de gestão de carteira avançadas, dentre muitas outras coisas. Então, se você está interessado, clique na descrição para saber mais ou no primeiro comentário fixado. Bom, então tem 2 formas da gente ver aqui essa linha dos investidores de forma mais prática, tá? A primeira delas é através aqui desse loop infinito. O que acontece? Uma explicação muito rápida. Basicamente, você começa sem saber nada, como a maioria das pessoas acaba começando. Você começa a aprender as coisas, você vai evoluindo e aí magicamente você descobre alguns métodos e você começa a estudar aqueles métodos. Só que são métodos muito complexos. Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, stock picking é muito complexo, é muito mais difícil do que parece, é muito mais difícil do que os caras que, sei lá, fazem um vídeo de 5 minutos no YouTube te ensinando a fazer stock picking. Cara, isso é irrelevante. Vai levar anos, anos e anos de tempo, dinheiro e apelo emocional, não sei se você tem, para você realmente ser bom. E é aí que mora o grande perigo, porque tem muita gente que fica presa aqui nesse loop, sem nem saber que não sabe aquele método. E aí muitas vezes vai muito tempo, muito dinheiro, até efetivamente aprender de verdade aquele método complexo. Estou usando aqui o exemplo do stock picking, porque se você aprende de verdade a investir para o stock picking, você é um cara ou uma mulher muito, muito fora da média, tão fora da média que nem os gestores muito mais espertos que a maioria de nós nem conseguem ser. E aí depois você vai internalizar isso. De alguma forma você vai meio que automatizar, mesmo que gaste um tempão por mês ao longo da sua vida. Essa é uma das formas resumidas e cíclicas, vamos dizer assim, do que acontece na prática. Mas eu fiz aqui a linha do tempo para destrinchar um pouco mais isso aqui, porque se você está no início dessa jornada, você pode não perder tanto tempo e tanto dinheiro quanto muita gente perde, tá? Então, a grande sacada para você pular essas etapas é, claro, você buscar conhecimento da melhor forma possível, da forma certa, mas também pegar ali as pessoas que entendam o seu momento e o seu perfil pessoal, tá? Não adianta só você falar assim, ah, eu vou estudar com os melhores, eu vou estudar Warren Buffett, eu vou estudar Luiz Barsi, eu vou estudar o cara do YouTube que investe há 15 anos e faz stock picking. Eu não tô falando que essas pessoas estão mentindo para você. Não tô falando isso. Talvez essas pessoas, o Warren Buffett parece que é bom mesmo, né? O Warren Buffett, indiscutivelmente, ele teve uns acertos bons na carreira dele. Já os outros é discutível. Mas não tô falando que essas pessoas estão te enganando e te fazendo perder tempo. Mas eu tô falando para você refletir para ver se você realmente tem as mesmas capacidades intelectuais, cognitivas e pessoais do que essas pessoas que estão querendo te ensinar a fazer isso. Vou dar um exemplo. Os meus clientes, meus aqui, Resulta Capital, nenhum deles trabalha no mercado financeiro, ninguém é investidor profissional, todos eles têm uma vida, abre aspas, comum. Profissões diversas, que não são de finanças. Ah, eu tenho um cliente que é médico, tenho um cliente que é funcionário público, tenho um cliente que é advogado, tenho um cliente que é Uber, tenho de tudo. Engenheiro, pessoal da TI, tem bastante da TI e funcionário público, tem bastante. Agora, essas pessoas não são grandes profissionais do mercado financeiro.
E talvez, por mais que eles sejam muito inteligentes nas áreas deles, cada um tem um tipo de inteligência específica, eles não têm uma inteligência para stock picking. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro e trabalho no mercado financeiro. Eu não tenho inteligência para stock picking. Então, eu soube entender o que faz mais sentido para mim e eu comecei a pular as etapas. É claro que eu perdi muito tempo também em outras etapas, que eu não fico falando aqui para o vídeo não ficar interminável, mas o resumo do resumo é: aprenda e olhe os métodos e as pessoas que façam mais sentido com a sua realidade. De novo, realidade pessoal, intelectual e preferência de estilo. Não tô falando que você é burro e que você não consegue aprender. Óbvio, cara, tudo é aprendível nessa vida, né? Tudo a gente consegue aprender. Hoje em dia tem IA para tudo, né? Mas o ponto todo é, muitas vezes você vai aprender a técnica daquelas ações, mas, por exemplo da vez aqui é bom, né? Ó, o Banco do Brasil. Todo mundo que faz stock picking ano passado estava lotado de Banco do Brasil, comprando até a tampa. Principalmente a sardinhada, né? Sardinhada fase 1, que ainda não percebeu que é incompetente e inconsciente. E aí agora que tá caindo não sei quanto, a galera descobriu, descobri que não era assim, né? Aí perdeu tempo, dinheiro, porque muitas vezes também não tem ali o lastro emocional. Então, para você pular as etapas, você precisa aprender, claro, com quem tem experiência, com quem vai te ensinar um método, independente de qual seja o método, mas que seja uma coisa que combine contigo, tá? Isso é bem importante. E a grande verdade é que 99% das pessoas não combina com stock picking por causa da complexidade de escolha e impacto emocional super aprofundado que na realidade as pessoas nem sabem que vão ter, mas uma hora isso vai aparecer. Então, aqui tem o cenário real, versão linear. Isso aqui que a gente encontra na vida real, tá? Aqui no canal, de vez em quando, aparece um pessoal, faz uns comentários muito bons. Eu adoro quando vocês comentam essas coisas. Os caras falam assim, não, mas comigo isso nunca aconteceu. Não, mas eu sou um cara que já pulou direto pra tal etapa. Cara, eu, eu imagino que você realmente fez isso. Mas a média das pessoas não é assim, né? Eu recebo contatos no WhatsApp, enfim, clientes e dúvidas, pessoas, né, que vêm conversar, conhecer mais da empresa, quase todo dia. E a média do mercado é isso aqui. As pessoas começam exatamente assim, ó. É exatamente isso aqui. Quer investir e não sabe nada. É o incompetente inconsciente. Tranquilo. Cara, todo mundo começa aqui. Eu também comecei aqui, Warren Buffett começou aqui. Cara, todo mundo começa de algum lugar. Beleza. Depois, o que acontece? Começou a aprender sobre investimentos. Aqui daí vai muito do que você vai vendo, né? Tem um pouco de sorte aqui, né? Se você já conhece pessoas no seu meio, sei lá, se o seu pai é gestor de fundo da Faria Lima, sei lá, você talvez consiga pular um pouco essas etapas, não consegue sofrer tanto assim no caminho. Mas na média, né, como a gente vê muito por aí, a galera vai pelo método convencional, dá uma pesquisadinha na internet, lê os livros de 1980, que já não se aplicam quase nada às finanças de agora. Agora tem muito HFT, né? Tem tudo modelagem estatística. Naquela época nem tinha computador direito. Então aqui que a galera acaba se perdendo sem querer, tá? Então se você consegue pular essas etapas, aí você ganha muito tempo e deixa de perder dinheiro, né? Pra você não ter impacto emocional tão grande. E aqui que mora a pegadinha, né? Quando você vai aqui da incompetência consciente, você vai estudar. Aí você vai falar, não, agora eu vou aprender a fazer coisas, né? Você vai aprender a investir, fazer análises complexas aqui de stock picking, não sei o quê. Aí que mora o perigo. As pessoas acham que só porque aprendem, elas já vão estar aqui, ó, competentes, conscientes. Mas na realidade, elas não aprenderam de verdade. Elas aprenderam diversos conceitos, elas aprenderam diversas estratégias, mas que quando elas se amarram no médio e longo prazo, não quer dizer que elas verdadeiramente aprenderam e dominaram aquilo. Então aqui que mora o perigo, cara, aqui é exatamente aqui. Vou fazer uma seta, ó. Eu vou começar a desenhar nos vídeos, parece que o pessoal entende mais. Aqui, nessa parte, é que os clientes chegam, porque infelizmente essa é a média e a realidade que sempre vai acontecer, tá? Não é agora dessa fase, não, isso sempre vai acontecer, sempre, sempre. Tipo, o mercado financeiro funciona assim. Então, é aquele caso das pessoas que acham que aprenderam, mas estão iludidas. Então, é muito comum quando você está tentando estratégias muito complexas como stock picking, que você aplica diversos conceitos no médio e longo prazo e muitas vezes você está indo bem por sorte. E a sorte dura muito tempo. 5 anos, às vezes, 8 anos. Mas daí, no momento, cara, muita coisa vai embora. Aí vai embora muitas vezes tempo, dinheiro, seu emocional. E aí passaram anos e anos até você cair da ilusão. Isso aqui eu já vi muito acontecer. Eu mesmo já fiquei preso por um curto período de tempo em relação a algumas ilusões. Aí, depois que acontece alguma coisa, aí você percebe. Putz, passou um tempão, foi dinheiro e aí você percebeu, putz, cara, na realidade eu estava iludido por aquela estratégia ou por aquele método, não porque ele não funciona, ele funciona,
mas é muito mais difícil e complexo do que parece. Cara, eu escuto toda semana os caras falando: "Ah, porque eu tô investindo em FIIs desde 2019, nunca subiu o valor da cota". Aí eu escuto depois outra pessoa falar: "Pô, eu faço stock picking, são sempre as mesmas ações perenes que o pessoal manda comprar e essa bodega não sobe". É sempre a mesma história, só que leva tempo para aprender. Ou, como diz aqui, né, ou você vai se aprofundar absurdamente e vai exigir aqui, ó, altos níveis de inteligência multidisciplinar. Porque se você não manja muito, mas assim, muito mesmo, de uma estratégia complexa, você sempre vai ficar na ilusão. Na ilusão de que tá sabendo, de que tá conseguindo, mas você vai estar muitas vezes perdendo tempo e exposto a perder dinheiro. E aqui, efetivamente, é que é a vida real. Então você começa sem saber nada, você descobre que não sabe nada, você vai para estratégias complexas, perde um tempão para voltar efetivamente aqui, né? Meio que você fica voltando, né, de novo, né? Por isso que eu dei a visão do loop, né? Você fica voltando, pô, você é um incompetente consciente, aí você volta e descobre magicamente, pô, cara, eu não, na realidade eu nem sei tanto assim daquilo, vou ter que reavaliar. E aqui, daí sim, que muita gente acaba mudando de estratégia, indo para uma coisa muito mais realista, sendo muito mais estratégico em relação ao que o mercado é, em relação ao que a pessoa é, e aí sim, conhecendo muitas vezes ali os ETFs e outras estratégias um pouco mais passivas, né? Que é o que se aplica para a grande maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma. Então, aí você volta aqui para escadinha normal, então você vai aprender a dominar um método verdadeiramente e você vai se esforçar para manter aquele método. De novo, se você segue ali profundamente, de forma totalmente outlier, com estratégias complexas, é totalmente possível você fazer isso. Só que é muito mais difícil, é muito mais raro, é a exceção da exceção da exceção. Aqui muitas vezes que a galera que entende os ETFs fala, meu, achei meu lugar, essa é a minha galera. Porque faz muito mais sentido você gerar esse esforço passivo, que é muito mais fácil, prático, aplicável por qualquer um, né? No final das contas, investir através de ETFs, qualquer um pode fazer. Investir através de stock picking, tradear efetivamente, montar estratégias complexas com opções, derivativos. Cara, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Você é muito outlier, é muito, muito fora da média. Não é impossível, mas é muito mais difícil. E até você ter, né, essa claridade mental, essa clareza toda de ideias, às vezes vai muito tempo e dinheiro. Até que, enfim, depois dessa jornada, você tem ali a competência inconsciente, quando você automatiza novamente todos esses conceitos, seja lá se é o stock picking complexo ou se são os ETFs. Mas a grande sacada aqui desse diagrama linear é que a galera fica presa aqui, ó, na fase da ilusão, tá? Na fase do tempo, na fase do estresse, na fase de perder dinheiro. E, cara, às vezes vai um ano, às vezes vai 5, às vezes vai 10, e às vezes você perde dinheiro e vai atraso, projeto de vida, família, aquela coisa toda. Então, para você refletir dentre essas 4 fases, é importante ter clareza, né? Poxa, quais são as fases, como é que elas funcionam e mais ou menos aonde você está nesse ciclo, tá? Para tentar pular ele. Não tem muito o que fugir. De alguma forma você está em algum desses aqui, tá? E você não precisa ser bom em absolutamente tudo. Você tem que ser bom naquilo que te dá dinheiro ativamente. Eu sempre falo isso. Você trabalhar no seu emprego, no seu funcionário público, na sua empresa, se você é empresário também, isso vai te dar muito mais dinheiro do que os investimentos por si só. Porque os investimentos eles usam o tempo contínuo, né? Anos e anos para dar dinheiro. Mas você precisa aportar o máximo de meses possível, todo mês de preferência. E isso depende de você, não do mercado financeiro. Então, para você sair aqui da incompetência inconsciente, basicamente você tem que ter vontade para começar a aprender. E aí você vai conscientemente saber que não sabe tudo. Vai conscientemente aí começar a aprender as coisas. O grande segredo é começar a aprender as coisas certas, aquelas que fazem sentido para sua realidade, para o seu estado de espírito, para sua capacidade pessoal e intelectual. Novamente, tem pessoas que têm inteligência musical. Eu toco violão, mas eu sou horrível, sou daqueles que amador, né? Ah, dá galera, não sei o que, churrasco. Mas tem músicos, né, profissionais. Às vezes você tem uma inteligência desse tipo, não para stock picking. Cada um tem que encontrar a sua, né? A nossa obrigação, cada um tem a sua. Aí beleza, você vai se aprofundar numa coisa que você é bom, que é sustentável, você consegue manter pelo máximo de tempo possível. E depois você vai ali ao longo do tempo se esforçando para ser melhor. Novamente, aqui é o caso do músico, né? Quando o cara tem talento, ele toca bem aquele instrumento, mas ele vai ficando cada vez melhor ao longo dos anos, né? Pelo menos é o que dizem por aí. Eu não sei em relação à música, mas eu sei em relação aos investimentos. Então, no início, eu também tinha que me esforçar um pouco para entender como é que os ETFs funcionavam, como é que eu faria uma análise, como é que as variáveis todas se complementavam e funcionavam. Hoje em dia, depois de muito tempo, é tempo de tela, tá? Não tem como fugir disso aqui. É prática. Agora já está aqui o inconsciente.
meio que a gente já sabe ali mais ou menos o que aquilo lá representa, os impactos, a correlação. Ah, Anthony, você sabe prever o futuro? Claro que não. Eu sei como é que os ativos funcionam. Eu sei que a diversificação de tal forma vai trazer tal resultado esperado, né? Não é garantido. Mas é prática. Aí você tem que buscar aquilo que você consegue aprender. Pô, Anthony, uma carteira com essas 5 ações vai trazer que resultado? Não sei. Não sei, não sou bom nisso. Sou bom em outra coisa. E aí você vai se situando naquilo que é bom e principalmente naquilo que te serve, não apenas para quem está te falando uma coisa. Por isso que os ETFs são tão sustentáveis a médio e longo prazo, porque eles tomam muito pouco tempo, são diversificados, relativamente seguros se você souber escolher os certos, e é isso que me fez e faz tanta gente gostar tanto assim dos ETFs, e eu te mostro mais nesse vídeo aqui. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.